2 casamentos, um termina em divórcio? Você sabe que hoje em dia, para os jovens, a ideia de santidade na área sexual, na área de moralidade, de guardar-se, ser virgem, guardar a sua virgindade para aquele que será o seu esposo e a sua esposa, é um conceito que eles já não prezam. A maioria dos jovens hoje estão ou já estiveram ativos sexualmente. E nós, como igreja, precisamos de entender isso, porque esses são os dias que nós vivemos. Quando eu falei que nós estaríamos falando sobre os nossos dias e a nossa atitude para com isso, eu não estou querendo falar nessa série de escatologia. Não estamos tentando buscar os sinais da volta de Jesus. A volta de Jesus vai acontecer. Eu quero que a igreja entenda qual deve ser a nossa atitude como cristão. E eu preciso que a igreja entenda que a gente precisa de buscar equilíbrio. Quando a gente fala, por exemplo, de homossexualismo ou qualquer desvio, porneia na área sexual, nós precisamos, como igreja, ser compassivos. Homossexualismo é um problema que nós enfrentaremos cada vez mais, mas a hipocrisia da igreja é muito grande. Talvez porque o homossexualismo para muitas pessoas é um pecado pior do que outros. A gente tolera adultério, a gente tolera mentira, mas não tolera homossexual. Quando nós estávamos na igreja, na Miller, entrou um rapaz homossexual, não só efeminado, mas homossexual, com jeito de homossexual. E quando ele entrou na igreja e ele sentou no banco, pessoas, líderes da igreja que na época serviam no altar, viraram para ele e disseram: o sangue de Jesus tem poder. E ele ouviu. E essa pessoa não ficou na igreja, voltou para o Brasil e morreu em um acidente. A pergunta é: será que Deus vai exigir de nós, pela falta de compaixão daquele rapaz que entrou na nossa igreja? Quando líderes deveriam ter compassivos, ter mostrado amor, em vez de fora de hora clamar o sangue de Jesus. Quantas pessoas entram na nossa igreja, passando por situações semelhantes? Você vai ouvir isso mais e mais. Crianças, jovens, que dizem que nasceram assim. Escreva o que eu estou falando, você vai ouvir de jovens de 12, 13, 14, 15 anos dizer ser homossexuais. Eu fui à formatura da minha sobrinha na sexta-feira passada, ou quinta passada, em Orinda, uma cidade a caminho de Walnut Creek, perto de Walnut Creek. Uma cidade boa, uma cidade afluente. E conversando com meu irmão e minha cunhada, depois eu e Tereza, elas estavam falando que é uma cidade que tem muitos judeus e que o grande nível de lesbianismo. Crianças no 8ª série que já abertamente se dizem homossexuais. Qual deve ser a atitude da igreja? Qual deve ser a atitude de pessoas que chegam para nós e dizem: vacilei, escorreguei, pequei? Eu digo que Deus tem nos chamado para ser uma igreja compassiva. Nós temos que demonstrar amor ao pecador. Nós temos que demonstrar o amor que Jesus mostrava aos pecadores. Nós não podemos ser santos demais que as pessoas vão querer se afastar de nós. A igreja tem que ser o lugar mais seguro, o lugar de maior aceitação, o lugar em que haverá mais amor. Tem que haver isso. Mas de outro lado, a gente tem que ser uma igreja santa. De outro lado, Deus nos chamou para a santidade. De outro lado, nós temos que proclamar a palavra. E de acordo com a palavra, todo ato de sexualidade perversa, de acordo com a Bíblia, chamada de porneia, as pessoas que vivem nisso não herdarão o reino de Deus. Então, de acordo com a Bíblia, homossexualismo
Fornicação, sexo antes e fora do casamento. Não importa se você tem 18 anos ou 28 anos, sexo fora do casamento. A Bíblia chama isso de adultério e fornicação. E isso é pecado contra o corpo de Cristo, é pecado contra Deus. E Deus então tem nos chamado para sermos uma igreja que tem que falar que pecado é pecado, que branco é branco, que preto é preto. Nós precisamos de alcançar um equilíbrio, mostrar compaixão e ao mesmo tempo manter o padrão bíblico. Isso é difícil demais, mas isso é possível, porque Deus tem nos chamado para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu submeto à igreja que nós precisamos muito de Deus nesses dias, muita sabedoria. Mensagem de paz tem que ser uma igreja amorosa. Mensagem de paz tem que ser uma igreja em que toda pessoa homossexual que está